Bom, boa noite a todos, colegas, professor. Nós somos o Grupo 5, vamos tratar hoje sobre governança corporativa. Eu sou o Vinícius, o grupo também tem a Larissa e a Soraya. Bom, a nossa agenda hoje, nós vamos tratar aqui primeiro da introdução, falar depois sobre o conceito de governança corporativa, as responsabilidades e funções de cada um dos órgãos relacionados à governança corporativa, isso é a administração, o conselho de administração, o comitê de auditoria, contadores forenses, auditoria interna, auditoria externa. Depois a Soraya vai trazer aí um ambiente de controle, os sistemas contábeis, abordando ciclos organizacionais, canal de denúncia, código de ética e código de conduta. Posteriormente, eu retorno tratando das considerações finais e, ao fim da nossa apresentação, tem as nossas referências bibliográficas. Bom, antes de entrar nos objetivos da apresentação, eu vou situar onde que o nosso conteúdo entra no andamento do curso. Primeiramente, a gente estudou que os conceitos básicos de Forensic Accounting, a sua origem, seu histórico, o campo de atuação dos profissionais vinculados a essa área, o seu escopo de atividades e todas as atividades que são realizadas em cada uma das sub-áreas da Forensic Accounting. Depois a gente entrou no campo dos princípios da fraude, onde nós vimos conceitos, taxonomia, condições para o acontecimento de uma fraude, abordando ali o triângulo da fraude. Em seguida, foi apresentada a execução da fraude com o uso dos relatórios financeiros, onde nós vimos os principais métodos em que os esquemas de fraude são perpetrados em relatórios financeiros. E, por fim, o último assunto abordado na última aula foi sobre a avaliação do risco de fraude, o que nos dá esse input para abordarmos o ambiente e os controles antifraude, tá? Em especial, os papéis e responsabilidades no cenário da governança corporativa. O objetivo geral da nossa apresentação é apresentar o conceito de governança corporativa e as funções e responsabilidades dos principais órgãos da governança no que tange ao ambiente antifraude. Por objetivos específicos, nós vamos explanar sobre funções e responsabilidades da administração, de cada um desses órgãos, tá? Quanto à detecção e prevenção de fraudes. Apresentar também alguns aspectos relacionados à instituição de controles internos voltados às fraudes, discutir sobre diversidade em ambientes corporativos, nesses órgãos, no Conselho Administrativo, o Comitê de Auditoria, e apresentar algumas limitações do auditor externo quanto à detecção de fraude. Com relação ao conceito da governança, apesar de não ser aí um conceito unânime, nós temos diversos órgãos que conceituam a governança. A gente optou aqui por trazer a definição da CVM, mas também existem definições do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do próprio COB, da SEC, e por aí vai. Mas, em linhas gerais, todos esses conceitos convergem para o que está aqui sintetizado na fala da CVM. Então, a governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. Aqui nesse conceito, a gente pode ver também uma aplicação da governança corporativa como a redução da assimetria informacional. A gente tem essa preocupação com os investidores, com os empregados e credores, e isso é facilmente observável quando a gente trata de relatórios financeiros e desse ambiente antifraude. As origens desse conceito começaram ali no desenvolvimento das grandes corporações no século XX. Então, houve a quebra da Bolsa em 29, aumentou-se a preocupação com relação à governança das empresas, e esse conceito foi sendo evoluído, tá? Mas o grande boom, o grande apogeu do tema de governança corporativa foi no início do século XXI, com os escândalos contábeis que a gente viu ao longo do curso da Enron, da World, e que culminaram na aprovação da Lei SOX. Essa lei ela trata de diversas formas
sobre a governança corporativa e a gente vai discorrer um pouco ao longo da apresentação sobre esse tema. No Brasil, a governança corporativa se desenvolve em meados da década de 90, com as privatizações e a abertura do mercado. Ali, por volta do governo Collor, a gente teve uma abertura da economia, por assim dizer, uma certa entrada do capital externo no Brasil, o que culminou na determinação de que fossem utilizados conceitos mais abrangentes sobre governança, sobre controles, e isso pode ser refletido também na criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 1995. Esse instituto ele vai ser amplamente citado durante toda a nossa apresentação, porque ele é basicamente a principal instituição que a gente tem hoje no Brasil para tratar de governança corporativa. Ele realiza diversas pesquisas, inclusive eu vou citar algumas, tá? E ele é de fundamental importância no desenvolvimento desse tema no cenário brasileiro. Princípios da governança corporativa, aqui já uma citação ao IBGC, tá? São transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Com relação aos relatórios financeiros, a gente vê aqui a aplicação da transparência e da prestação de contas, enquanto os outros estão mais relacionados a questões éticas, morais, que a gente também vai tratar no decorrer da nossa apresentação. Agora vou entrar na parte de responsabilidades e funções de cada um desses órgãos que são relacionados às práticas determinadas por uma governança corporativa. Eu vou tratar primeiramente da administração, o papel da diretoria executiva, depois vou adentrar no conselho de administração, no comitê de auditoria e nos contadores forenses. Posteriormente, a Larissa entra falando sobre a auditoria interna e a auditoria externa, depois a Soraya entra no ambiente de controle. A administração, ela é relevante nesse tema, ela é bastante discutida, porque hoje a gente convencionou que a administração é a responsável pela elaboração dos relatórios financeiros. Então, se antes não tinha essa figura bem definida, hoje já é convencionado que a administração tem essa responsabilidade pela elaboração e divulgação dos relatórios financeiros. É óbvio que não é o CEO que vai realizar ali a contabilidade, por assim dizer. Ele delega isso para um contador, mas a responsabilidade, o que a gente está falando da responsabilidade, ela é da administração, tá? Após a SOX, o papel do CEO ele ficou em voga perante todos esses agentes, todos esses órgãos, tá? Então, porque a gente viu nessas fraudes estudadas ao longo do curso, que quando o CEO participa da fraude, o impacto dela tende a ser muito maior. Hoje, então, a gente tem um cenário com a Lei SOX de que o CEO ele sofre pressão do Conselho de Administração, dos comitês, dos auditores e dos advogados, no que tange a esse ambiente de fraude, a ter a certeza de que o CEO não está praticando fraudes, tá? Outra fundamental atribuição da administração é com relação às deficiências nos controles internos. A administração também tem a responsabilidade de instituir controles internos dentro da organização e, consequentemente, de avaliar caso sejam avaliar as medidas, caso sejam identificadas deficiências relevantes. A pesquisa abordada no capítulo do Crumbley, ela diz que dessas deficiências relevantes, quando descobertas, 60% dos CFOs saíram da empresa, seja demitidos ou porque pediram para sair. Mas o fato é que aqui a gente demonstra a relevância que tem esse controle interno, a deficiência do controle interno para a diretoria executiva da organização. 86% dessas deficiências foram descobertas pelos auditores externos. Ou seja, em que pese a gente já saber que o auditor externo não tem a função precípua de descobrir fraudes, ele exerce um papel relevante na avaliação também desses controles internos, principalmente nas empresas ali publicadas na Bolsa Americana, que devem obedecer ao PCAOB. E a consequência dessa descoberta pelos auditores é no aumento dos honorários de auditoria. Uma vez que os auditores não confiam nos controles internos da companhia, eles precisam realizar procedimentos substantivos, eles precisam aumentar a sua amostra, realizar outros tipos de procedimentos, o que, consequentemente, acarreta no aumento de pessoal da auditoria
e também no aumento de horas. Isso tudo é refletido no aumento dos honorários. Quais são as red flags que a deficiência dos controles internos pode gerar ali, quando aplicada aos relatórios financeiros, é claro, pode chamar a atenção dos auditores e dos contadores forenses quando entram em campo. Tá? Então, se o auditor ou o contador forense entra em campo e percebe que existe ali uma autorização para corrigir distorções anteriores nos relatórios financeiros, é um sinal de que os controles internos não funcionaram nos exercícios anteriores. Já acende uma red flag. Outro ponto seria, por óbvio, a identificação pelos próprios auditores de deficiências nos controles internos relacionados a esses relatórios. Outra questão essencial também é quando o comitê de auditoria é ineficaz. Apesar da gente saber que esse conceito de ser ineficaz é um pouco subjetivo, o auditor ele pode tomar algumas medidas para observar se o comitê de auditoria, por exemplo, tem realizado tudo aquilo que é determinado pelo estatuto, tá? E se, por exemplo, o comitê de auditoria tem se reunido periodicamente, que conforme a gente viu já em alguns estudos de casos, é um fator relevante para a ocorrência de uma fraude. E o último ponto é quando a avaliação de risco é ineficaz. A gente viu no grupo apresentado anteriormente, o João e o Leonardo, falando da avaliação de risco. E ela, não basta haver uma avaliação de risco. Esses agentes, os auditores, os contadores forenses, eles têm que se atentar para se a avaliação de risco está sendo utilizada, se ela está sendo efetiva no ambiente organizacional. A SOX exige... Só um parênteses. Clica na tela porque o slide está cortando. Clica no slide porque ele não está aparecendo os últimos inscritos. Aí. Sério, para mim tá normal. Então, toca o barco. Bom. Então vamos. Bom, a SOX exige a estrutura de controles internos, tá? O PCOB sugere como estrutura o modelo do COSO. O modelo do COSO a gente já discutiu, eu acredito que todos conheçam, né? Eu trouxe aqui os componentes, mas esses componentes a gente vai tratar assim indiretamente durante toda a apresentação. São o ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação, comunicação e monitoramento. Os princípios do ambiente de controle, elencados pelo PCOB, envolvem políticas escritas, no sentido de que a administração não deve simplesmente falar como funciona o ambiente de controle, ela deve positivar esse tipo de política, e isso pode também ser um procedimento de auditoria, tendo em vista que os auditores podem solicitar a comprovação de assinaturas de recebimento por parte de todos os funcionários em relação a um código de ética, por exemplo. Outro princípio seria a avaliação periódica do risco, no sentido de que não basta fazer a avaliação de risco, novamente, ela deve ser periodicamente revisada. A gente tem cenários que mudam constantemente o ambiente organizacional, está aí a Covid para mostrar algo nesse sentido. Então, não basta a administração estabelecer uma avaliação de risco, ela deve também revisá-la periodicamente. Para tanto, ela faz uso de técnicas de prevenção, de técnicas de detecção e de métodos de denúncia. Tá? Esses métodos de denúncia a Soraya vai tratar posteriormente, mas envolvem aí o estabelecimento de um canal de denúncia e a punição também desses agentes que, se forem efetivamente comprovados ali os seus desvios. Com relação ao Conselho de Administração, a principal diferença em relação à administração e à diretoria executiva é que o Conselho ele tem o papel de fiscalizar o administrador, o CIS, né? Então, ele tem ainda algumas outras atribuições, como entender os riscos de fraude, avaliar os riscos de fraude, supervisionar controles internos, estabelecer o tom do topo. Isso é essencial dentro de um ambiente de controle, porque aqui não vale aquela máxima de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
A administração ela deve dar o exemplo, esse tom deve partir do topo e assim todo o restante dos funcionários fatalmente aplicarão as políticas estabelecidas pelo conselho, pelo poder ali administrativo. O conselho de administração também tem o poder de contratar especialistas e fornecer evidências aos auditores. Tá? O que isso quer dizer? Esses dois últimos tópicos geralmente são delegados para o comitê de auditoria. Agora, nem toda organização tem um comitê de auditoria. Então, a gente tem que analisar que todas essas atribuições elas são originárias do Conselho da Administração, do Conselho de Administração. Eventualmente, quando tiver o comitê de auditoria, por se tratar de um órgão mais especializado, o Conselho de Administração delega essas atribuições e o comitê de auditoria as realiza. Um debate interessante sobre conselho de administração é com relação a qual seria o tamanho ideal do conselho. O IBGC recomenda que se tenha entre 5 e 11 membros e também que tenha número ímpar. O número ímpar é para impedir empates em votações. Tá? E a pesquisa realizada pelo IBGC em 2016 demonstrou que no Brasil hoje, em 2016, né? No Brasil a gente tem 21,8% das organizações com conselhos iguais ou menores a 4, 74,4% com conselhos entre 5 e 11 membros e 3,8% com conselhos com membros com mais de 12 ou mais membros. Né? Outro debate interessante que o professor até sugeriu que a gente trouxesse para a nossa apresentação no que tange a diversidade dos conselhos de administração. A turma, inclusive, debateu um pouco sobre isso, sobre qual seria o modelo ideal, se um conselho formado por contadores ou por financistas, ou um conselho abrangendo ali todas as áreas da organização. Chegamos em um consenso de que o ideal é termos diversificação, termos conhecimentos diferentes, termos formações diferentes, gêneros diferentes e por aí vai, tá? O IBGC afirma que o debate sobre diversidade figura como elemento importante para promover conselhos de administração mais eficientes. Tá? E essa pesquisa que eu trouxe aqui no final, os autores encontraram ainda resultados demonstrando que a diversidade aumenta o monitoramento por parte do conselho de administração em relação aos administradores. Esse debate ele é fundamental. Tá? Agora, o problema é que no Brasil hoje, nós temos apenas 7,9% das mulheres em cargos de conselheiros administrativos. Tendo em vista que o Brasil, salvo engano, a maioria de pessoas é formada de mulheres, acho que algo em torno de 52%, né? Não é natural a gente pensar em um número que tem de 7,9% ocupando esses cargos de chefia. E aí surge a questão, se seria o momento de adotarmos, por exemplo, políticas de cotas para as mulheres, tá? Isso eu trouxe aqui na tabela abaixo, o seguinte, esses são os 10 países, conforme a pesquisa do IBGC, que tem mais mulheres integrando ali o Conselho de Administração. Nós temos aí a Noruega, Suécia, Finlândia, Reino Unido, França, Dinamarca, África do Sul, Holanda, Estados Unidos e Israel. A Noruega, inclusive, com 40,5% desses cargos sendo ocupados por mulheres. E a tabela é interessante no seguinte sentido, todos esses países marcados com asterisco, eles adotam algum tipo de política de cota para as mulheres. Então, não é nenhum absurdo a gente pensar em trazer esse tipo de política para o Brasil. É claro que devemos avaliar as particularidades, cada país ali tem o seu percentual pré-definido ou suas políticas públicas tratando desse sentido, mas o debate é fundamental. Isso, fatalmente, a academia vai ter que se debruçar e encontrar as principais vantagens e desvantagens dessa eventual mudança política. E isso tudo não é só por uma questão de igualdade, o que já justificaria, na minha visão, a aplicação, essa mudança legislativa, né? Mas também a pesquisa que eu trouxe aqui de Costa, Sampaio e Flores, em 2019, demonstrou que a participação feminina nos conselhos de administração é positivamente relacionada ao Q de Tobin. O Q de Tobin, que é uma variável que avalia a geração de valor por parte de uma entidade. As principais red flags sobre a confiabilidade de um conselho de administração seriam as 3 que eu listei aqui. Primeiro, insiders com participação superior a 50%. O
que isso quer dizer? Se, eventualmente, no Conselho de Administração nós temos uma concentração acionária muito alta, isso pode gerar o entrincheiramento da administração. E esse entrincheiramento, ele acaba aumentando o conflito de agência, tendo em vista que esses acionistas tomariam decisões voltadas aos seus interesses em detrimento dos demais acionistas. Outra red flag, o CEO sendo também presidente do Conselho de Administração. Isso é um problema porque a gente já viu que o Conselho de Administração tem por uma das suas atribuições, de certa forma, fiscalizar a atividade dos CEOs. Então, a partir do momento que o CEO é presidente do Conselho de Administração, tem aí um claro conflito de interesse. Outro ponto é a ausência do Comitê de Auditoria, que, conforme eu tratei anteriormente, não é obrigatório, mas ele pode aumentar a confiabilidade em todo o processo de ambiente de fraudes, né? Então, quando a entidade, quando o auditor ou o contador forense entra em campo e percebe que a organização não tem um comitê de auditoria, isso também pode acender ali o seu radarzinho quanto aos procedimentos a serem tomados. Bom, quanto ao comitê de auditoria, vamos lá. Primeiro, relembrando que a delegação das suas atribuições é diferente da delegação de responsabilidade. A responsabilidade continua sendo da administração, do Conselho de Administração, tá? Perdão. Enquanto o Conselho de Administração delega algumas de suas atribuições ao Comitê de Auditoria, pois ele acaba sendo mais específico nessa abordagem de fiscalização da elaboração de relatórios financeiros e de avaliação constante dos controles internos. O IBGC afirma que a existência de um comitê de auditoria é uma boa prática para todo e qualquer tipo de organização, independentemente do seu estágio do ciclo de vida. É claro que o IBGC vai defender a participação, a criação de um comitê de auditoria em todas as organizações, mas isso, na prática, acaba não sendo viável, porque o comitê de auditoria ele também é um trade-off entre o custo que ele gera e os benefícios que ele vai trazer. Tá? Então, não é viável a gente pensar em organizações muito pequenas, empresas familiares, por exemplo, tendo um comitê de auditoria, mas tudo isso é uma avaliação da administração em relação à complexidade, ao tamanho, ao momento da empresa. Outra diferenciação que eu queria trazer é entre o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele é uma criação brasileira, ele está positivado ali na Lei 6.404, enquanto o Comitê de Auditoria ele veio mais recentemente. O que acontece? A principal diferença entre os dois seria com relação a quem se reporta. O Comitê de Auditoria ele se reporta diretamente ao Conselho de Administração, ao passo que o Conselho Fiscal ele reporta diretamente aos acionistas, à assembleia ali de acionistas, né? Então, essa diferenciação é fundamental, porque eles acabam tendo algumas atividades que são muito parecidas, tá? Mas na prática, um não substitui o outro. Eles podem eles podem atuar no mesmo ambiente e fazerem uso, inclusive, um do trabalho do outro. Mas, assim, em linhas gerais, o comitê de auditoria, ele atua de maneira mais dinâmica, ele atua no dia a dia da empresa, ele atua ali fiscalizando, analisando os controles internos, avaliando, reportando para o conselho de administração, enquanto o conselho fiscal, ele atua mais pontualmente, tá? Ele aprova uma demonstração, ele aprova um orçamento, ou seja, tem algumas diferenças, apesar de também haver algumas semelhanças bem relevantes. As principais exigências trazidas com a Lei SOX em relação ao Comitê de Auditoria são independência, tá? É recomendável que o Comitê de Auditoria tenha pessoas de fora da administração, apesar de também não ser uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade, eu falo aqui de todos os membros serem de fora da administração. Se eles não forem de fora, eles ainda assim devem parecer independentes, ou seja, mesmo que ele esteja dentro da administração, ele também deve pelo menos parecer ali ter independência. Expertise contábil, é recomendável que pelo menos um dos membros tenha notório conhecimento ali contábil ou financeiro, tá? E aqui, diferentemente do conselho de administração, o conhecimento contábil e financeiro ele é relevante, tá? Ele é bem importante,
porque a função do comitê de auditoria ela é específica nos relatórios, ela é específica nos controles internos dos relatórios, tá? Então, é fundamental que algum desses membros tenha conhecimento contábil. Ele tem o comitê de auditoria, conforme eu tratei anteriormente, ele recebe essa delegação de lidar com a auditoria, ele pode avaliar a independência da auditoria interna, da auditoria externa e, pontualmente, recomendar ao Conselho de Administração que troque de auditoria ou que contrate novos auditores, que contrate especialistas e por aí vai. E também ele tem essa responsabilidade, de certa forma, essa atribuição de avaliar os controles internos que também estão lá positivados na lei. Qual seria a principal red flag sobre a confiabilidade de um comitê de auditoria? No caso do auditor entrar em campo, do contador forense entrar em campo e perceber que o comitê de auditoria se reporta diretamente para a administração, aqui falando da diretoria executiva, do CEO, do CFO, isso é um problema, tá? O comitê de auditoria ele deve reportar diretamente para o conselho de administração, sob pena de perda da sua função ali de fiscalização dos relatórios financeiros. Outro debate é com relação ao tamanho do comitê. Tá? A pesquisa de Silva Cunha e Teixeira, em 2018, retratou que organizações com um mínimo de 3 membros diminuem deficiências nos controles internos, e isso quando comparado a organizações que mantêm apenas 3 membros no seu comitê. A diversidade no comitê de auditoria também é importante, e eu trouxe aqui 2 pesquisas que tratam especificamente disso, e eu tenho certeza que o grupo que for falar sobre gerenciamento de resultados vai se debruçar de maneira mais abrangente nesse tema, mas, assim, em aspectos gerais, a pesquisa que eu trouxe aqui, a primeira realizada em uma amostra com empresas americanas e a última realizada no Reino Unido, demonstraram que o gênero ele influencia também no gerenciamento de resultados. Isso pode ser explicado por um conhecimento psicológico ali que essas pesquisas acabam trazendo, de que as mulheres no comitê tendem a tomar decisões menos arriscadas, tá? Isso é um fator mais assim psicológico e contábil propriamente dito, mas isso na minha visão também traz uma oportunidade de pesquisa para o Brasil em replicar esses achados ou buscar replicar esses achados no cenário brasileiro para ver se eles se confirmam. O papel dos contadores forenses nesse cenário todo, ele mudou bastante no paradigma de pós-Enron, né, ou com a lei Sarbanes-Oxley, e um debate relevante com relação aos contadores forenses é se esses contadores deveriam atuar de maneira permanente no ambiente organizacional. Ou seja, será que os contadores forenses deveriam ser contratados pela administração para melhorar ali o ambiente antifraude? Será que o contador forense deveria ser contratado pela equipe de auditoria, né, de auditoria externa, para a realização dos seus trabalhos? Não sei, realmente é uma linha ampla ali de pesquisas que podem surgir nesse assunto, no sentido de demonstrar se eventualmente esse trade-off entre a contratação, entre o custo e o benefício, de novo, se ele se confirma na prática, né? Agora, a Larissa entra falando sobre a auditoria interna e, posteriormente, nas considerações finais, eu retorno. Olá, pessoal. Com relação à auditoria interna, nós trouxemos aqui 2 definições, né, que na verdade é do mesmo instituto que tem várias filiais, que é o Instituto dos Auditores Internos. Bom, a auditoria interna ela é vista como uma atividade de consultoria, né, uma consultoria independente e objetiva, que é projetada para agregar valor e melhorar as operações da organização. Ou seja, pode-se perceber que a auditoria interna ela não é focada majoritariamente na informação financeira, como é a auditoria externa, mas sim na informação financeira e operacional. E ela ajuda a organização a atingir seus objetivos à medida que ela auxilia nesse controle de eficácia do gerenciamento de risco, do controle e da governança. Como eu disse, o Instituto dos Auditores Internos, eles têm várias filiais, né?
entre elas está a filial localizada no Brasil, e o objetivo desse instituto é capacitar e certificar os auditores internos. O IA do Brasil, ele também alega que a auditoria ela é uma consultoria, né, independente e objetiva, e que ajuda a aumentar a eficácia do gerenciamento de risco na organização. Na verdade, é o mesmo conceito. Pode passar, Vinícius. Passou? Passou? Tá Não. na legislação, é isso? Não? Isso aqui não está aparecendo, mas eu vou falar. Vai. Estão me escutando? Sim, sim. Ah, tá. Bom, com relação à regulamentação e obrigatoriedade, é muito alegado que a auditoria interna não é uma atividade oficialmente regulamentada como é a auditoria externa, né? Por exemplo, a auditoria externa tem as NBCTAs, que são normas emitidas pelo CFC. A auditoria interna, por sua vez, por mais que ela não tenha essa regulamentação de forma tão eficaz, vamos assim dizer, como a auditoria externa, recentemente ela passou a ser obrigada tanto nas instituições financeiras quanto nas empresas públicas. Com relação à obrigatoriedade nas instituições financeiras, ela foi estabelecida pela Resolução 4.588 do Banco Central, e essa resolução, ela atenta para essas três características que são muito presentes nas atividades da auditoria interna, que é a verificação da qualidade tanto do sistema de controle interno quanto do gerenciamento de risco e da governança corporativa. A gente pode ver que os conceitos, por mais que eles tenham uma diferençazinha aqui ou ali, eles sempre ficam caminhando entre esses três aspectos, que é o do gerenciamento de risco, controle interno e governança corporativa. Com relação à obrigatoriedade nas empresas públicas, ela também coloca a obrigatoriedade da vinculação da auditoria interna ao conselho de administração, né? Pode ser feita de forma direta ou por meio do comitê de auditoria. E ela também traz como objetivo da auditoria interna a questão da verificação da confiabilidade dos registros e das transações, né? Ou seja, ela adiciona a informação financeira, como eu falei, ela tem esses dois objetivos, né? Que é assegurar a confiabilidade e a eficácia tanto dessa parte da informação financeira quanto da operacional. Você já passou? Estou nas funções, é isso? Isso. Com relação às funções da auditoria interna. Bom, o Crumbley, no livro, ele alega que teve uma mudança nessas funções. Como eu falei antes, a auditoria ela era mais focada na realização de auditorias financeiras mesmo, né? E também de auditorias de conformidade com a lei, e, enfim, normativos e outras formas de regulamento. E esse objetivo, ele estava muito vinculado à questão da economia, ou seja, as empresas, para que não tivessem gastos com auditoria externa, elas se utilizavam da auditoria interna, obviamente quando a auditoria externa não era obrigatória. Mas esse objetivo e essa visão da auditoria interna, ela foi mudando bastante com o passar do tempo. E atualmente, ela está mais vinculada àqueles três aspectos que eu citei anteriormente. E, bom, suas funções revisar os sistemas que garantem conformidade com as políticas, procedimentos e normas em geral,
né, como eu falei, essa parte mais jurídica, revisar a confiabilidade das informações tanto financeiras quanto operacionais, revisar se as operações são consistentes com o que foi planejado, ou seja, com o planejamento estratégico da empresa, revisar meios de salvaguardar os ativos, seja protegendo contra roubos, perdas, enfim, outros meios de perdas de ativo, e avaliar a economia e eficiência dos recursos, de forma que eles auxiliem no alcance dos objetivos da empresa. Com relação à utilização da auditoria interna para a detecção de fraude, a gente trouxe aqui um pedacinho de uma entrevista que foi feita com o presidente do Instituto dos Auditores Internos, e ele fala sobre essa questão do auxílio desse instituto para a detecção de fraude. Tentando aqui abrir. Acho que ele vai direcionar lá pro Google Drive. Será? Deu não. Ai, não, então vamos deixar, a gente deixa o link ao fim da apresentação, Sim. a gente deixa o link ao fim da apresentação e o pessoal assiste o vídeo depois. Tá, joia. Enfim, mas nessa entrevista, ele frisou que é importante que os auditores internos tenham consciência da sua importância na detecção de fraude e que, apesar da responsabilidade da estruturação do sistema de controle interno ser da gestão e dos conselhos, que os auditores internos eles podem auxiliar nessa avaliação do risco de fraude e assegurar que os controles internos estão adequados para capturar esses riscos. Com relação ainda à detecção de fraude pela auditoria interna, nós trouxemos aqui a lei a Standard, que é a norma dos devidos cuidados profissionais do Instituto dos Auditores Internos, e essa lei, ela fala, ou essa norma, desculpa, ela fala que a auditoria interna tem que avaliar o potencial do acontecimento da fraude. Então, assim, por mais que não seja esperado que os auditores internos tenham essa expertise e responsabilidade primária na detecção e investigação da fraude, eles têm o dever de assegurar que os controles internos estão configurados de maneiras apropriadas para conseguir detectar esses riscos. Conseguir avaliar e pode voltar, Vinícius. Isso. E, bom, o Centro de Qualidade de Auditoria, ele trouxe algumas sugestões para auxiliar na detecção de fraude pela auditoria interna, entre elas, estabelecer essa visão da auditoria que reforce sua integridade e sua importância, ou seja, como se desse mais legitimidade para essa auditoria interna dentro da organização, promover treinamentos para os auditores internos para que eles sejam capazes de atuar e auxiliar na detecção das fraudes. Muitas vezes alocar um especialista em fraude no departamento de auditoria interna e avaliar os controles e a cultura corporativa de forma a, como eu disse, promover essa legitimidade e mostrar para a organização que eles estão de acordo com o tom que foi estabelecido, como o Vinícius falou, tom at the top, e envolver as áreas apropriadas na detecção de fraudes, ou seja, tomar muito cuidado nessa questão de quais áreas que ela vai consultar, que vai, enfim, vai envolver nesse processo de detecção. Pode passar. Bom, quando um auditor interno ele descobre um esquema fraudulento dentro de uma empresa,
Crumbley diz que ele deve tomar, perdão, não é o Crumbley, esse foi um manual de auditoria interna e fraude, que foi emitido também pelo Instituto dos Auditores Internos, e ele sugere que os auditores internos sigam 2 passos no caso desse descobrimento, né? Primeiramente, ele deve notificar os conselhos de administração ou a gestão quando ele tiver razoável certeza sobre a ocorrência dessa fraude, e depois tem que emitir um relatório sobre a descoberta e também, além do relatório, promover algumas recomendações sobre as ações corretivas. É importante também frisar que a área jurídica da empresa deve ser notificada e, se for o caso, contratar especialistas para a investigação. Bom, antes de entrar nesse artigo, é importante frisar, o Crumbley fala isso também no capítulo, que os auditores internos, eles estão em uma posição melhor para detectar as fraudes do que os auditores externos, seja por eles estarem ali dentro da empresa, estarem acompanhando os controles internos, enfim. E também teve uma reportagem no site Cooley Pub, algo assim. A gente depois pode disponibilizar para vocês essa reportagem, que ela afirma que enquanto os auditores externos, eles tiveram um papel efetivo na detecção das fraudes em apenas 4% dos casos, os auditores internos tiveram essa participação em 15%. Então, ele destaca para essa divergência da auditoria interna e externa. Com relação esse artigo, ele é um estudo sobre a atuação da auditoria interna na detecção de fraudes nas empresas do setor privado do estado de São Paulo. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Os autores são Anísio e Wesley, em 2005. Bom, nesse artigo, eles fizeram alguns questionários aos profissionais que atuavam na auditoria interna das empresas que tiveram ocorrência de alguma fraude. Pode passar, Vinícius. E foi detectado que os tipos de fraude mais frequentes são as fraudes financeiras, né? E também tem as fraudes relacionadas com a contabilidade, controle interno e ética contra as normas da empresa, ou seja, fraudes em que poderia ter uma intervenção e uma atuação da auditoria interna. E dessas fraudes foi percebida a eficácia da auditoria interna na detecção de 84% dos casos. E foram-se utilizadas diversas formas para a detecção dessas fraudes. A utilização de procedimento de auditoria, software específico de auditoria, trabalho de investigação, denúncias, enfim. Mas aí eu achei interessante, e é um ponto também que fica para o debate, essa questão da auditoria interna versus auditoria externa na detecção de fraude, porque ao mesmo tempo que é divulgado que a auditoria interna ela tem uma atuação mais ativa na detecção de fraudes, talvez no Brasil, por ela não ser regulamentada e não estar presente em tantas empresas, não funcione desse jeito. Pode passar. Bom, com relação à auditoria externa, nós trouxemos aqui 2 definições dos objetivos da auditoria externa, principalmente pelo PCAOB e pela NBCT, que é a norma emitida pelo Conselho de Contabilidade. E, bom, esses objetivos, na verdade, eles convergem bastante, né? E eles estão muito linkados à emissão da opinião se as demonstrações financeiras elas estão em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, nos aspectos relevantes, obviamente. E, como eu falei anteriormente, essa auditoria externa, ela está mais vinculada à questão da verificação da informação financeira, ela não está muito ligada aos aspectos de conformidade e aspecto operacional. E, bom, contextualizando o papel do auditor externo, antes de falar sobre essas questões da auditoria externa, ele teve o seu papel demandado, aliás, houve muito aumento na demanda do seu papel nos últimos tempos, tanto pelas fraudes corporativas quanto
enfim, a globalização, muitas empresas abertas no mercado, na Bolsa de Valores, e já foi citadas em outras aulas que a capacidade da alta gestão de burlar os controles internos fez com que também tivesse uma maior demanda por essa auditoria. E o Crumbley, no capítulo, ele afirma que os procedimentos de auditoria são feitos para se obter uma razoável segurança se as demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes e seguem e se os ativos e passivos são registrados em conformidade com os US GAAP. O PCAOB, como eu coloquei aqui, a sua norma 12, ela afirma, né, que o objetivo do auditor é identificar e avaliar os riscos de distorção relevante, e a NBCT 700 já foca mais na questão da conformidade das demonstrações contábeis em todos os aspectos relevantes, como eu falei, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Pode passar. Bom, com relação à atuação da auditoria externa na detecção de fraude, nós trouxemos aqui duas normas que falam sobre isso, tanto para os auditores americanos quanto para os auditores brasileiros. E, bom, na primeira norma, que é pelo ACPA, primeiro ela emitiu a SAS 82, e nessa norma ela explicitava, ou seja, ela falava claramente que os auditores externos, a auditoria externa, tinham um papel central na detecção de fraudes. Já na SAS 99, isso não está de forma tão explícita, apesar de que ela ainda fornece as diretrizes para os auditores externos para eles atuarem na detecção de fraude, né, principalmente na verificação da ausência das distorções relevantes. Com relação à NBCTA 240, que fala sobre a responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria, ela visa... Primeiro, ela destaca que, na verdade, o auditor externo ele não tem responsabilidade na detecção de todos os tipos de fraude, né? Ela limita as fraudes tanto à apropriação indevida de ativos, quanto às fraudes nas demonstrações e nos relatórios contábeis. E as duas normas, assim como na auditoria interna, elas destacam que a responsabilidade primária na detecção de fraude, na configuração do sistema de controle, na prevenção, na detecção, enfim, a responsabilidade primária, na verdade, é da administração, mas os auditores eles podem ter um papel de auxílio, né? Não quer dizer que a responsabilidade foi transferida, não, mas como os auditores eles têm a função de verificar se tem alguma distorção relevante nas demonstrações financeiras causada tanto por erro quanto por fraude, consequentemente eles vão acabar entrando nessa detecção também. Pode passar. Bom, existe um gap entre a expectativa da sociedade com relação aos trabalhos da auditoria externa e o que realmente a auditoria externa entrega. Ou seja, a sociedade ela espera que a auditoria ela detecte não só as fraudes financeiras, mas todos os tipos de fraude. E isso, o Crumbley, ele deu até um exemplo no capítulo, falando que, na verdade, a auditoria externa, ela é como se fosse um cão de guarda, que ela tem que latir quando um estranho aparece, mas que ela não consegue deter eventos maiores. Ele deu um exemplo, por exemplo, um furacão, ela não consegue deter. Então, assim, e além disso, além de existir esse gap que pode, né, enfim, manchar, vamos assim dizer, a imagem do auditor externo, quando ele não está presente ativamente na detecção da fraude, existem outras limitações também, que é, por exemplo, a atenção seletiva, que é quando um auditor, ele enxerga o que ele já está predisposto a enxergar, o que ele já viu em casos anteriores, enfim. O viés de confirmação, que ele procura informações que
apoiam as conclusões que ele já tinha tido anteriormente e que são, querendo ou não, condizentes com seus próprios interesses. A forma de juntar evidências, principalmente quando envolve entrevistas ou, enfim, envolve empregados que ele tem que abordar, porque o jeito que ele faz a pergunta pode influenciar muito no jeito que a pessoa responde. Também tem a questão do otimismo e da confiança excessiva, né? Principalmente nessas empresas e com esses auditores que já têm, vamos assim dizer, mais tempo de casa. E essas limitações, elas levaram, no caso dos auditores externos americanos, elas levaram algumas respostas normativas, né? No caso, primeiramente, o Comitê, né, de Supervisão de Interesse Público, eles lançaram eu esqueci o nome do estudo. Eu esqueci o nome do estudo, mas eles lançaram um estudo, não era um estudo, era um painel sobre eficácia de auditoria, onde eles deram mais de 200 recomendações sobre como a auditoria externa deveria atuar. E entre essas recomendações, eles falaram que a auditoria externa deveria adotar mais procedimentos forenses, né, nos seus procedimentos, para que assim ela conseguisse detectar mais fraudes. Posteriormente, em 2002 também, foi o mesmo ano que esse painel foi lançado, o ACPA lançou, como eu já comentei, a SAS 99, que teve algumas mudanças da 82 para 99, e ela destacou muito essa questão do ceticismo profissional, dos testes de auditoria surpresa, enfim, ela deu algumas outras sugestões para que as fraudes fossem descobertas mais vezes pelos auditores externos. E em relação ao BCAOB, que é o Conselho de Supervisão Contábil das Empresas Abertas, ele foi criado pela SOX também em 2002, e ele estabelece padrões de qualidade, tanto de ética quanto de independência, enfim, os padrões de qualidade para a auditoria externa, e esse órgão ele é conhecido por pegar mais pesado, vamos assim dizer, ou seja, ele realmente pune os auditores externos, por exemplo, que não observam as red flags. Vou passar. Bom, nesse artigo que nós trouxemos, ele fala sobre a responsabilidade da auditoria interna na fraude do Banco Pan-Americano. É um artigo de 2015, foi publicado na revista de Auditoria, Governança e Contabilidade. E esse artigo ele elenca quais foram os procedimentos utilizados pela auditoria externa e se houve negligência e, consequentemente, uma certa forma de responsabilidade solidária na detecção da fraude da auditoria externa. Bom, e nesse artigo ele mostra que a fraude ela foi muito bem articulada, teve conluio entre os empregados da alta gestão, então teve muita dificuldade, a auditoria externa teve muita dificuldade na detecção dessa fraude. Mas também foi observado que, no caso foi a Deloitte, né, a empresa que fez a auditoria, a Deloitte, ela poderia ter tido um trabalho melhor e mais completo, porque, por exemplo, fazendo esse artigo, eles detectaram que no processo de circularização, no método de auditoria de circularização, a Deloitte não obteve resposta em alguns casos, e nesses casos estavam presentes as fraudes. E ao invés deles emitirem um parecer com ressalvas, eles simplesmente deixaram passar e emitiram um parecer sem ressalvas. Então, assim, o artigo ele elenca algumas perguntas que a gente pode até trazer para o debate, pergunta se os métodos empregados na auditoria externa são suficientes para a detecção de fraude e se esses procedimentos deveriam ser mais detalhados para maior segurança dos investidores. Vou passar. E nesse outro artigo de Albrecht e Hobbs, de 2014, ele não foi publicado, ele é um artigo, ele é um working paper, mas levando em consideração que o primeiro autor ele já foi presidente tanto da American Accounting Association, quanto da Association of Certified Fraud Examiners, eu acredito que ele tem a propriedade para falar sobre o assunto. Então, a gente decidiu por trazer também esse artigo, e ele fala sobre os exemplos reais do porquê que as auditorias não conseguem detectar todas as fraudes.
E esse artigo ele é interessante porque ele elenca, pelos casos reais, os motivos, né, que as auditorias não conseguem detectar. Por exemplo, primeiramente, ele destaca o número de elevados registros contábeis, diz que é realmente um trabalho que é praticamente impossível de ser feito, que se fosse colocar todos os registros numa sala nem caberia. Ele fala sobre a questão das ajudas das pessoas externas à organização, na ocultação das fraudes, na relutância, né? Ou seja, os empregados eles são muito resistentes em fornecer informação, mesmo quando eles não estão participando da fraude. Nas mentiras envolvidas nos esquemas, falta de treinamento e de experiência dos auditores externos na detecção dessas fraudes, falta de alguns cuidados profissionais, como, por exemplo, falta de ceticismo e falta de independência também. Pode passar. Ai, gente, me desculpa, tá demorando para falar, porque tá demorando para aparecer o slide para mim. Aqui, com relação aos procedimentos, o Conselho de Supervisão, POB, ele elenca alguns procedimentos que poderiam auxiliar a auditoria externa na detecção de fraudes. Por exemplo, recontagem de estoques, e nesse caso, ele fala que é interessante que vão 2 auditores e que o segundo auditor continue lá para que pegue se os estoques forem retirados do local posteriormente à recontagem, ou contagem, enfim. Visitas surpresas, entrevistas com pessoas da mesma equipe, porém em locais diferentes. Solicitação das confirmações por escrito do que os empregados, ou enfim, todas as pessoas que forem abordadas na auditoria alegam. E os testes de contas, tanto contas extraordinárias, pouco utilizadas, quanto contas mais de baixo risco, vamos assim dizer. Pode passar. Bom, o autor também elenca as principais red flags, né, que devem ser de conhecimento e de domínio do auditor externo. Mas, assim, como a gente já viu isso na aula de fraude com o uso da contabilidade, a gente não vai se aprofundar, mas vai mostrar, assim, brevemente, principalmente as flags que tiveram algum procedimento que o auditor poderia realizar para identificar a fraude a partir dela. Então, primeiramente, a gente colocou aqui as receitas superestimadas, que é uma das principais e mais comuns red flags que nós vemos nos casos de fraudes. E ela está muito vinculada ao gerenciamento de impressão dos investidores. Os procedimentos que os auditores podem utilizar nessas receitas superestimadas, nessa red flag, né, para identificar, vamos assim dizer, essa red flag, é a comparação, tanto entre produtos, né, tipo cross-section, quanto temporal, para verificar alguma anormalidade. Além disso, ele também pode estar fisicamente presente para verificar, por exemplo, se o produto realmente foi enviado, enfim, e confirmação com clientes, né, dos termos do contrato. Também tem a questão das estimativas da administração, por exemplo, em valuation de ativos, como é que é o nome da conta? Quando tem devedores duvidosos, provisão para devedores duvidosos. Obrigada, Soraya. Enfim, e para que a auditoria identifique, né, se isso é uma red flag, ela pode fazer também essa comparação, né, tanto temporal quanto setorial. Com relação à tendência de queda dos lucros, é uma das principais red flags que indicam fraude, e para verificar essa tendência na queda dos ganhos, o auditor ele tem que ver a disparidade, né, na tendência do caixa e da receita. Por exemplo, se o lucro estiver subindo, se o caixa estiver caindo, enfim, ele deve fazer essa análise de tendência. Passivos elevados também pode ser um indicativo de red flag, né? E o procedimento pode ser tanto físico, eu estou confundindo com o problema nos estoques. Do passivo, ele tem que verificar também disparidade nas contas. Por exemplo, as dívidas elas devem aumentar
em proporção com os ganhos da empresa, com as vendas, e enfim. E os procedimentos que eles podem utilizar é verificar o valor do patrimônio dos proprietários, que deve ser muito maior do que o valor do passivo, das dívidas, né? Problema nos estoques elevados também pode ser sinal de fraude, e o procedimento pode ser tanto físico, que é a contagem, como eu já falei, né? Enfim, a auditoria surpresa, quanto analítico, que é verificar a proporção de contas a receber com as vendas. Problemas nos balanços patrimoniais, como o balanço ele mostra uma imagem da empresa, a gestão, ou enfim, quem estiver praticando a fraude pode tender a manipular essas contas, os valores, para gerenciar a impressão. Os auditores, uma das formas que ele pode verificar essas fraudes e essa manipulação é fazendo uma leitura bastante atenta nas notas explicativas. E com relação às estimativas de reserva, a gente viu até no estudo de caso da Munster que eles podem exagerar nas reservas, por exemplo, reserva de reavaliação. E a auditoria tem que analisar o que compõe cada uma dessas reservas e ver se as contas realmente deveriam, enfim, os valores deveriam fazer parte dessa conta. Agora a Soraya vai introduzir o ambiente de controle e a questão dos sistemas contábeis. Sobre esse assunto, né, ambiente de controle de sistemas contábeis, o Singleton ele traz as seguintes questões. Os dados e transações de fraude estão sempre presentes nos sistemas contábeis, mesmo que os fraudadores excluam as informações dos sistemas. E traz também a questão de que entender os ciclos contábeis, processos e negócios da empresa, né, e dos sistemas de informações contábeis é essencial para que a administração, a auditoria interna e auditores forenses previnam, detectam e investiguem fraudes. E traz também a seguinte questão: nenhum sistema contábil pode ser totalmente informatizado. Algumas capacidades humanas, elas não têm como ser substituídas por computadores, né? Embora a gente vê um processo assim, bem direcionado para a automação, né, dos procedimentos, essa questão da máquina não substituir o homem em todas as situações acaba acarretando em lançamentos manuais, procedimentos manuais, que aumentam os riscos nos processos e negócios das empresas. Pode passar, Vinícius. Então, considerando as responsabilidades dos administradores, auditores internos e dos auditores forenses, contadores forenses, a gente traz a questão do ciclo de receitas, pagamentos e lançamentos. Para que eles possam estabelecer esses controles internos nos processos, eles precisam conhecer cada ciclo dos processos para saber onde eles vão implementar controles. Por exemplo, o ciclo de receitas, pagamentos e lançamentos, ele contempla todos os sistemas da empresa que tratam de receitas e pagamentos e lançamentos. Ele vai avaliar, então, a seguinte questão, ele vai ter que conhecer a seguinte questão. No processo de vendas de uma empresa, o processo se dá inicialmente com a fatura de vendas, o faturamento da venda, né? Ele emite a fatura, ele transcreve esse registro para o livro diário, né, de vendas, lista contas a pagar e, quando do recebimento, né, e registra também, na verdade, lista contas a pagar, e quando o recebimento, há um registro também no diário de recebimentos. Qual que é a importância disso? É que tem que passar por todos os ciclos. Se você
avalia só a questão de acompanhar só a receita que tem que ser registrada, você acaba não acompanhando os depósitos que entram, os valores que entram, e esses controles eles têm que ser casados para ter um resultado efetivo para evitar fraude. Então, o ciclo do pagamento é praticamente bem parecido. Ele adquire mercadorias e serviços, o fornecedor fatura, né, faz faturamento da prestação de serviços ou da venda, e a empresa registra no diário as compras que ela realizou, e esses lançamentos no diário vão para a contabilidade, listas em conta a pagar, lista no diário de desembolso, dinheiro ou cheque que ela vai receber, e isso daí tudo vai para a contabilidade geral e vai gerar as informações no relatório. Então, tem que ser casado as duas situações, a aquisição a venda com a entrada do recebimento, a aquisição e a saída do recurso, para poder ter todos os ciclos da operação. Agora, por exemplo, numa situação em que lançamentos são realizados diretamente nos relatórios financeiros, o que acontece? Se perde esse ciclo aqui dos registros nos livros diário, na lista de contas a receber, diário de recebimentos, diário de pagamentos, e isso acaba dando abertura para fraudes. Fraude em qual sentido? De, por exemplo, superfaturamento de receita. Ele reconhece a receita, mas a efetividade do recebimento do recurso não acontece. Pode passar para o próximo slide. Vinícius. Para o de reconciliação de caixa? Oi? Para reconciliação de caixa, né? Ah, sim, isso. Isso aqui. Né? Já aparece aí. Apareceu. A gente vai falar, né, também de uma forma de controle interno, que é a reconciliação de caixa. O que consiste a reconciliação de caixa? Ela consiste na comparação de duas fontes de dados. E depois dessa comparação, né, se apresentar qualquer diferença, essa diferença tem que ser identificada. Vai direcionar para um ajuste ou então alguma coisa que pode ter uma ocorrência de fraude, por exemplo. A fraude por apropriação indevida de ativos está quase sempre associada ao recebimento de dinheiro de negócios, quer dizer, voltada para caixa. E as reconciliações mais relacionadas às fraudes são reconciliações bancárias, como em diversos estudos de casos aí que a gente viu, né? Desvio do dinheiro de caixa, com a emissão de cheque, pagamentos fraudulentos, posições chaves, né? Aqueles funcionários que ocupam posições chaves em processos tipo de pagamentos, recebimentos, né? Para esse tipo de situação, tem que ser, eles são pontos críticos, bem críticos, né? E precisam ser tomadas medidas para prevenir e detectar as fraudes. Pode passar, Vinícius. Como que funciona a reconciliação de caixa? A reconciliação de caixa tipo assim, aqui é o mesmo processo, né? O processo da aquisição e de recebimento, né? Venda e recebimento,
e aqui aquisição e pagamento. Tem um documento, né, que é, no caso, uma fatura, a empresa vende e fatura a venda, e nessa fatura tem todos os dados, né, da operação, para quem que é, valor. Isso é um tipo de documento principal. No pagamento, está relacionado o quê? Com o cheque compensado, por exemplo, ou com a saída de recurso diretamente do caixa, né? Então, esses documentos eles vão servir para orientar o saldo da conta, para verificação se realmente o que está, o controle operacional está de acordo com o controle contábil, com o sistema contábil do registro contábil, qual o valor do saldo. Da mesma forma que eu expliquei aquela hora, se os lançamentos vêm por fora, direto nos relatórios e não passam pelos fluxos de venda e por todos aqueles lançamentos, né, devidos, acaba gerando um problema de conciliação, gera diferença. Você tem uma informação, por exemplo, uma informação que não condiz com o que tem de documentos. Próximo. Nada? Oi? Não mudou o slide. Oi? Tá, então tá quase. Deixa eu acrescentar uma coisinha aqui enquanto, então, mas não precisa voltar, não. Um processo que está bem relacionado à reconciliação, reconciliação de conta bancária, né, para apuração do saldo. Agora a gente vai falar também de uma outra forma de controle, que é a segregação de funções. O que é a segregação de funções? Ela consiste, né, um método que consiste na separação de interesses conflitantes, ou seja, separação de interesses conflitantes. Uma pessoa, você tem várias pessoas exercendo funções dentro de um determinado processo, você vai fazer o quê? Fazer as separações naqueles ciclos, estabelecer os controles, né, ou seja, a segregação, para evitar fraudes. Esse processo de segregação de funções, ele mitiga a capacidade do indivíduo, né, corromper o processo que ele atua. E ela deve ser empregada em cada ciclo do processo. Por exemplo, exigir assinatura de uma pessoa que não autoriza pagamento, atenua o risco de falsos desembolsos. Quer dizer, a pessoa que autoriza o pagamento, ela não assina o cheque. Então, distribui as funções para dificultar a ocorrência de fraude. Análise dos ciclos. Então, onde a segregação deve ocorrer. Então, os auditores, os responsáveis, né, por mitigar os riscos, eles devem conhecer os ciclos, e aí, né, foi o que a gente falou inicialmente sobre lá o ciclo de recebimento, de pagamento, de aquisição e vendas, justamente por isso, porque ele vai conhecer cada etapa de cada processo e ele vai saber aonde tem que alocar a segregação de funções. Então, as etapas desse ciclo: iniciar, revisar, autorizar e gravar, devem ser segregadas ao máximo possível.
Porque quanto mais você segrega, mais segurança contra a fraude você possui. Pode mudar, Vinícius. Por favor. Passei já sobre os sistemas de informações, né, de contabilidade. Oi? Já passei, já. Isso. Tá quase. Sistemas de informações de contabilidade, né? Então, existem essencialmente 3 elementos básicos em um sistema informatizado, que não pode, que estão relacionados com o sistema informatizado. O pessoal-chave, né, que cuida do gerenciamento, gerencia o sistema, a segurança, trata dos bancos de dados e alterações e mudanças, inclusões no controle, de controles nesses sistemas. Aí ele traz também a questão do hardware, de computador, né? Traz equipamento físico de comunicação, comunica com vários servidores. Então, esses hardware também faz parte, né, dos sistemas de informações de contabilidade. E os softwares, que são os sistemas operacionais que estão relacionados aos processos, produtos e negócios da empresa. Pode passar, Vinícius. Ele traz também a questão de que, sobre o pessoal-chave, né, desses processos, deve ser considerados 2 fatores importantes. A importância da cultura não pode ser subestimada. O que acontece? Essa pessoa-chave, que esse administrador, né, um gerente que atua nessa área da informática, de sistemas operacionais e contábeis, ele tem uma área, geralmente as empresas têm uma área específica, e esse gerente, esse administrador, ele leva para lá uma cultura dele. Então, é um ponto que se tem que observar, porque a gente sabe que a cultura da empresa, vamos dizer, da empresa, quer dizer, dos administradores, das pessoas que compõem, né, principalmente o patamar mais alto, que ela influencia nas atitudes e ações dos funcionários que estão ali atrelados àquele setor. Aí tem também esses gatekeepers, né, de redes, sistemas e aplicativos. São os porteiros, né? Assim, vamos entender como porteiros, e eles que autorizam, abrem sistemas para funcionários, para administradores, conforme as alçadas de cada um, né? Então, eles têm muito poder. Então, são pessoas também, né, que se deve, cujos procedimentos têm que estar vinculados, controles, para evitar também a ocorrência de fraudes. E eles têm um acesso avançado, né, o que de autorizações de acesso, ele sabe como funciona o sistema, ele sabe das deficiências de controle no sistema, mais do que ninguém. Então, são pessoas, são tipos de... São coisas que precisam ser colocadas controles, estipulados controles para evitar fraude. A questão também do usuário final gerenciamento de projetos, né, o usuário final, ele geralmente entende bem do funcionamento do software e pode operá-lo com um objetivo diferente daquele destinado, né? Então, a pessoa também, aquele que atua ali, operando o sistema, ele conhece bem, né, o sistema. Eu já atuei com o sistema, então, eu sabia bem aonde estavam as deficiências de segurança,
E é disso que ele está falando. Eu era usuário, não era da parte da tecnologia, mas eu era usuário do sistema. Então, eu sabia bastante onde ele tinha deficiências que alguém poderia, né, de má fé, aproveitar. E há também a questão do gerenciamento de projetos. Os projetos, eles são suscetíveis às falhas nas funcionalidades, prazos e custos. Quem já trabalhou com projetos sabe que nem sempre, tipo assim, o que é programado, questão de tempo, orçamento, resultado que é alcançado de acordo com a previsão inicial. Muitas vezes um projeto que tem um orçamento relativamente não muito caro, às vezes, tipo assim, ultrapassa muito, quase que inviabilizando a conclusão. Às vezes também o resultado não é um produto do que estava se esperando, e acaba também gerando, por causa dessas possibilidades, gerando abertura para, igual acontece quando vai construir uma ponte, igual a ponte, né, daqui de Brasília foi construída, uma alteração que teve grande aí aqui na entrada do Lago Norte. Tudo isso daí tem que estabelecer controles, porque dá abertura para a ocorrência de fraude. As pessoas estão, assim, os fraudulentos, eles estão sempre esperando uma oportunidade. E essas são oportunidades. Pode passar, Vinícius, por favor. A trilha de auditoria. O que vem a ser a trilha de auditoria? Os sistemas, eles operam, você tem os sistemas operacionais e contábeis, né? Eles interagem, a operação, ocorre a operação, e a contabilidade, os lançamentos contábeis, toda a movimentação vai sendo feita dentro desse sistema. Então, o que acontece? Por que tem que ter essa trilha, né, de auditoria? Por quê? Porque é por elas que vão se encontrar as evidências, os detalhes das transações por meio das transações contábeis, das informações contábeis geradas. Por exemplo, eu trabalhei no Banco do Brasil. Quando você entra no extrato e não é só lançamento contábil, é informação, porque às vezes a pessoa usa informação, não é só extrair dinheiro. Às vezes ela usa informação para se beneficiar, fraudar de alguma forma, e ela tem benefício com isso. Por exemplo, acessar extrato de cliente. Quando você acessa extrato do cliente, tem cliente que tem milhões dentro do banco. Isso aí pode ser uma informação que ele pega, passa para algum bandido mal intencionado, né? Para que possa vir a cometer algum crime em relação a isso. Então, quando você acessa um extrato, a sua matrícula, a sua senha fica guardada no sistema. Então, o que é isso? É uma trilha de auditoria. Se amanhã acontecer alguma coisa, tiver um recurso desviado de cliente, ou mesmo alguma coisa de assalto, então, lá dentro do sistema do banco, você vai encontrar quem acessou a conta. Então, isso aí é para tudo quanto é coisa. Lançamentos contábeis, você tem um que confecciona, tem um que autoriza o pagamento, tem um que dependendo das alçadas de valores, 1 milhão, 2 milhões, aí já são 3 assinaturas. Então, isso é a segregação de função, e além do mais, tudo que acontece tem a trilha. Vão saber todinho quem fez o primeiro lançamento, quem fez o segundo, quais os caminhos que o sistema percorreu, o empréstimo, qual conta que ele saiu, para onde que entrou. Então, isso é a trilha de auditoria. Essas trilhas, essas informações de trilhas, elas têm que estar disponíveis, né, quando são necessárias para uso da auditoria interna, do usuário, da administração, do contador forense. Essas informações, elas têm que ser armazenadas, geralmente tem uma definição de prazo, de quanto tempo que elas ficam guardadas, e essas informações são autenticadas automaticamente pelo sistema. Quando você coloca a sua senha,
quando você entra no sistema com as suas informações pessoais, ele já guarda aquilo ali e é uma forma de autenticação. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho do canal de denúncias. O que é o canal de denúncias? O canal de denúncias é uma linha direta que as empresas, né, têm adotado, e algumas até estão obrigadas, como a própria Larissa falou da Lei 3.303, as empresas, as estatais, né, que inclui as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas estão obrigadas a ter um canal de denúncia, né, que para receber as informações, as denúncias relacionadas à fraude ou de mau comportamento de administradores, por exemplo. Então, as empresas disponibilizam uma linha direta, né? As pessoas que têm conhecimento de alguma coisa relacionada à fraude ou mau procedimento de um gestor ou de funcionário, eles têm abertura, tem um canal para eles entrar em contato com a empresa e fazer a denúncia. Essa denúncia, ela geralmente é feita por telefone, mas ela inclui também e-mail, depende das empresas. Tem empresas que são mais ricas, outras mais pobres, né? E o investimento é de acordo com o que cada um pode investir. E a pessoa entra nesse canal, faz a denúncia, e ela tem a garantia de anonimato, a empresa tem que garantir que essa denúncia, que a pessoa que denunciou não vai ser identificada. O sistema, inclusive, deve estar preparado para ela não ter informação nenhuma da pessoa que denunciou. Tem um ouvidor dentro das empresas para tratar essas denúncias, né? E quando essas denúncias chegam na empresa, elas têm que ser destinadas a uma dupla disseminação. Tipo assim, não é só uma pessoa que vai tomar conhecimento, porque senão pode ser dessa pessoa, a denúncia contra essa pessoa, e ela pega e esconde essa denúncia. Então, é uma forma de controle interno também, dentro de um controle interno, né? E essa notificação de irregularidade, quando a notificação é de irregularidade financeira ou é relacionada à conduta de gestor, essa denúncia ela vai direto para o comitê de auditoria. É o comitê de auditoria que é responsável pelas denúncias por apurar as irregularidades financeiras ou de conduta dos gestores. Essas denúncias, elas têm que ser protocoladas, e os resultados, né, relacionados à apuração da denúncia, eles têm que ser guardados. A documentação tem que ser guardada por prazo definido também. Isso daí é processo auditado. No caso das empresas públicas, a CGU, né? E a SOX, né, ela também determinou a constituição desse canal de denúncias, e ela determinou que o comitê de auditoria deve exigir das empresas a confecção de um relatório mensal, pelo menos, ou periódico, né, que apresenta todas as denúncias que foram recebidas nas empresas e o que foi feito para sanar o problema apresentado. E as empresas também, de acordo com a SOX, elas devem motivar o uso desse canal. Pode passar, por favor. A gente vai falar um pouquinho agora do Código de Ética e Conduta da empresa. O Código de Ética e Conduta, né, o próprio nome já traz, né, o que está relacionado, demonstrar que a empresa é a favor de uma conduta ética, né, e dos funcionários, e ela também se mostrar
ética em relação aos seus funcionários, aos seus fornecedores e à sociedade como um todo. O código de ética, quando ele é a decisão pela construção, né, deve ser preferencialmente uma iniciativa do CA. Ele deve dispor sobre princípios que pautam a atuação ética da empresa, valores da empresa, a sua missão. Ele deve ser construído preferencialmente com a participação de grupos na empresas que tenham de áreas distintas, com diversidade de opiniões, para ser um relatório, para ser um documento mais agregado, né, que realmente agregue valor à empresa. A abrangência dele é para todos, todo mundo deve observar o código de ética, administradores, funcionários e fornecedores, e deve focar na diversidade. Pode passar, por favor. Eu vi uma pesquisa, né, do Instituto Ethos. Uma pesquisa, não, ele fez uma entrevista com o Lélio Lauretti, que é um dos fundadores do IBGC. A Ethos perguntou para ele, achei interessante trazer isso, né? Ela perguntou, dentre outras, né, perguntas, eu trouxe só uma, que eu achei mais interessante, de que forma a internalização dos conceitos do Código de Conduta podem se traduzir nas relações externas da empresa. Aí ele respondeu o seguinte: ele deve ser usado como orientador em todas as relações internas e externas. Se o código for bem difundido e refletir a realidade e os princípios da empresa, as relações internas e externas vão se incluir nos princípios do código e influenciar as relações com o público, tanto interno quanto externo. Então, é um instrumento de gestão muito importante se levado a sério. E uma coisa que o IBGC traz é que ele deve conter os princípios éticos da empresa e não ser só um conjunto de regras disciplinares ou de indicativos de como as pessoas devem se comportar. Esses, né, assuntos relacionados a isso, o que a empresa quer levar para os funcionários a respeito disso, deve ser tratado em documento específico, construído pela área de recursos humanos. Então, gente, era isso que eu tinha a apresentar. Se precisar de mais alguma coisa, na próxima aula a gente complementa. Bom, desliga isso, Soraya. Tá. Com relação... Soraya? Se ligou. Bom, de antemão, peço desculpa aos colegas do professor aí pelo problema do delay, né, da conexão, mas infelizmente é algo que a gente vai ter que conviver aí nesse novo modelo de apresentações. E apresento aqui as nossas considerações finais, no sentido de que o debate sobre a diversidade nos conselhos e comitês deve ser intensificado, pois, conforme eu demonstrei, a participação, principalmente na questão da diversidade de gênero, pode trazer, inclusive, benefícios econômicos para as empresas. A regulamentação sobre a auditoria interna no Brasil precisa ser melhorada, tem um errinho ali de digitação, mas tá bom. A instituição formal da profissão do contador forense ou do auditor de fraudes, né, deve ser feita para que se possa diminuir o gap, né, entre as expectativas da sociedade e a atuação do auditor externo, pois conforme a Larissa apresentou, ainda há essa confusão no sentido de que o auditor externo acaba tendo a imagem de ser o responsável pela detecção de fraude. E quanto e por fim, né, temos o estabelecimento de culturas organizacionais em harmonia ao ambiente de controle, devendo ser incentivado. Bom, se ninguém tiver mais nada para falar, eu agradeço a audiência dos colegas e espero
conversar bastante com todos na segunda-feira. Larissa, Desculpa Soraya. aí, pessoal, o nervosismo e muito obrigada. Pedimos compreensão com os erros e, enfim, imprevistos tecnológicos. Boa noite e obrigada. Até mais, galera. Obrigado. Tchau, tchau.